queria, irmãos, ler somente um versículo, um único versículo do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, que é o versículo 21. Então, Filipenses capítulo 1, verso 21. Todo mundo deve saber de cor, né? Bem curtinho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É ganho na versão de vocês? Na minha versão é lucro. Minha versão é um pouquinho mais antiga que a dos irmãos, não sei se vocês viram aí na leitura dos textos, né, que tem algumas palavras diferentes. O texto do Natan, de 2 Samuel capítulo 7, é um texto messiânico, né? Repararam isso? Ele leu o antigo e depois leu o cumprimento no novo. Mas, voltando aqui para nossa meditação, irmãos, primeiro vamos recordar o contexto em que esse pequeno versículo está inserido. O apóstolo Paulo está confortando a igreja de Filipos porque eles estavam preocupados com a situação do apóstolo Paulo. No versículo 12, ele diz que estava preso. E as cadeias dele, a prisão dele, na verdade, contribuiu para o maior proveito do evangelho. E ele explica o porquê ele está dizendo essas coisas no verso 12, ele explica nos versos 13 e 14. Depois, nos versos 19 e 20, ele diz que, por causa das orações da igreja de Filipos, e nós estamos numa reunião de oração, ele tem a esperança de que ele será libertado efetivamente. Mas pode ser, né, que, apesar das intercessões daquela igreja, mesmo assim ele venha a ser executado. Por isso ele acrescenta, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele está, na verdade, dizendo mais ou menos assim: irmãos, francamente falando, eu digo a vocês que eu não estou nem um pouco preocupado com o que vai me acontecer. Não é importante se eu vou viver, se eu vou morrer. Não é importante se eu vou ser solto ou se eu vou ser executado. O que quer que aconteça comigo, quer prisão, quer libertação, quer vida, quer morte, o que importa nisso tudo é que Cristo seja engrandecido. Em outra passagem, ele vai dizer: eu não tenho por preciosa em si mesma a minha própria vida. Não considero a minha própria vida como preciosa em si mesma. E no versículo 21, então, ele registra essas palavras bem conhecidas que nós acabamos de ler. Viver é Cristo e morrer é ganho ou lucro. Né? O que quer dizer isso? Viver é Cristo. Talvez algumas perguntas nos levem a aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo explicar ou dizer com o viver é Cristo. O que é a vida? O que é vida para você, para nós? Porque a afirmação do apóstolo Paulo, irmãos, ela diz respeito não a Paulo, mas ela diz respeito a todos os cristãos, diz respeito a nós. Né? E por isso a gente precisa perguntar assim a nós mesmos, nos perguntar o que de fato é viver. É existir somente? É como uma planta vive, uma minhoca vive, um animal vive, um mamífero, né? E existem muitas pessoas que passam pela vida meramente existindo. Uma vida sem nem ao menos meditar mais profundamente a respeito da sua própria vida, dessa dádiva que nós temos, né? Pessoas que não têm consciência da sua própria existência. E elas vão simplesmente comendo, bebendo, se reproduzindo dia após dia, até que a morte faz a sua colheita, digamos assim. Né?
Para essas pessoas, a vida se resume naquilo que o apóstolo Paulo descreveu: comamos e bebamos, amanhã morreremos. Então, visto que a vida é breve, né, então vamos aproveitar a vida. Isso também consiste em se divertir ao máximo possível e trabalhar o mínimo possível. Ficar talvez o mais longe possível do sofrimento, de problemas e de confusões e ficar o mais perto possível de onde as coisas realmente acontecem. Para outros, viver talvez seja dedicar-se à família, ao trabalho, à casa, às ocupações domésticas, ao círculo familiar, a um grupo de amigos. Essas coisas são preciosas, mas elas não são e não devem ser o centro da nossa vida. Para outros pode ser a religião, né? O cumprimento de preceitos, o cumprimento de rituais, o cumprimento dos sacramentos, participar do sacramento da ceia, da Eucaristia, né? Um dos perigos que talvez nos cercam é esse: as pessoas que se deixam levar simplesmente pela atividade religiosa, né? O sermos ativos na religião, entre aspas. Mas o que nós fazemos, o que acontece conosco quando essa atividade ela vai embora e não nos resta mais nada a fazer? O que nos resta quando nós ficamos doentes? O que nos resta quando nós perdemos a esposa ou o marido, ou um filho, ou um ente querido qualquer? Então reparem aqui que o apóstolo Paulo quer dizer, irmãos. Para mim, o viver é o que, Paulo? Viver é o que, Paulo? Cristo. Viver é Cristo. E o que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Ele está se referindo ao valor supremo da vida. Ele está se referindo àquilo que dá real sentido à nossa existência, aquilo pelo qual ele viveu, e se a vida lhe fosse retirada, redundaria em glória. Mas se Cristo lhe fosse retirado, a vida redundaria em algo absurdo, sem sentido, sem nenhum significado, um vazio, um vácuo tremendo. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, o que deve ser, de fato, o que nos dá propósito para a nossa vida, né? Quais são os nossos reais interesses? O que nós queremos mais e mais? E o apóstolo Paulo responde aqui nessa frase: o que nós devemos querer mais e mais? Cristo. Cristo. Cristo no centro. Tudo centrado em Cristo. Tudo convergindo para Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que ele ama a Cristo de tal modo que esse amor domina e controla toda a vida dele. Cada aspecto da vida de Paulo é dominado por isso, por esse amor a Cristo, e na sua totalidade, esse amor a Cristo domina a vida dele. Por isso, ele diz aqui que ele não se importava de estar preso. Ele pregava a Cristo para a própria guarda pretoriana, porque a prisão dele fez com que os irmãos de Roma se tornassem mais ousados em pregar a Cristo. Algumas pessoas, diz o apóstolo Paulo, estavam pregando a Cristo por discórdia e insinceramente, mas Paulo diz: o que importa? Cristo está sendo pregado. Então, reparem que foi esse amor intenso, eu acho que eu posso dizer até esse amor arrebatador, que fez Paulo escrever no capítulo 3 que a parte de Cristo não existe vida verdadeira. E no verso 8 do capítulo 3, ele diz assim: eu considero todas as coisas que eu perdi por amor a Cristo como refúgio. Literalmente, ele considera como esterco.
Se a gente pudesse usar uma palavra mais dura, mais, né, escatológica aqui, vocês sabem o que seria, né? Ele considera, digamos assim, como lixo tudo aquilo que ele perdeu, porque ele, em troca, ele ganhou a Cristo. E nos versículos seguintes desse capítulo 1, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que essa vida é apenas uma preparação para a vida verdadeira, grandiosa, plena, que nós teremos, que está ainda por vir, que nós ainda viremos a obter. Porque ele escreve isso também aos Coríntios. Agora nós vemos em parte, né? Mas lá nós veremos perfeitamente. Agora nós temos um corpo mortal, um corpo corruptível. Lá nós teremos um corpo imortal, incorruptível. Ele diz, em outras palavras, um corpo de humilhação no presente e um corpo de glorificação no futuro. E mais do que tudo, nós lá teremos o que a gente chama, o que os cristãos passaram a chamar de a visão beatífica, a visão suprema, a visão de Cristo. E como disse C.S. Lewis, essa visão será a suprema bem-aventurança dos homens ou o supremo terror dos homens. Não existe, assim, mornidão nisso, sabe? Não existe normalidade nisso. É algo espetacular para o bem ou algo espetacular para o terror. É algo que vai nos encher de alegria, de uma alegria indizível, de um terror indizível para aqueles que não amam a Cristo já nesse mundo, não é? É isso que nós almejamos? É isso que nós realmente queremos? Às vezes eu vejo pessoas assim que argumentam assim: ah, Paulo era assim, Paulo tinha essa convicção, esse amor, ele escrevia sobre isso, ele dizia que não tinha a sua vida como preciosa em si mesmo, né? Ele dizia que não se importava se ele vivesse, se ele morresse, pelo contrário, se ele morresse seria melhor ainda, né? Do que ficar aqui nesse mundo, porque ele teve uma visão de Cristo. Cristo glorificado apareceu para ele no caminho de Damasco. E ele teve, na verdade, mais de uma experiência espiritual. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito se referir. Então, por causa das experiências que ele teve, ele pode dizer isso. Mas a gente pode ler, por exemplo, o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 8. Se referindo a Cristo, ele faz esse complemento: a quem, não havendo visto, a mais. Não é interessante isso? E vocês podem recordar também o que Jesus disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Quem completa? Quem são esses bem-aventurados que não viram e creram? Eu e você. E aqui uma última palavra, irmãos. Paulo, digamos, é aquilo que ele diz em Romanos 6, né? Quando nós fomos batizados, nós fomos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Nós fomos batizados, morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E isso era algo real, palpável na vida do apóstolo Paulo. Ele só vivia para Jesus, né? Mas reparem que isso não significa que ele se recolheu para um lugar solitário, para um mosteiro, para viver em meditação e oração e em experiências místicas, para viver longe de tudo e longe de todos. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E a gente pode dizer que se existiu um homem ativo nesse mundo, foi o apóstolo Paulo. Se houve um homem que se envolveu profundamente com outros homens, foi Paulo. Por que isso, irmãos? Eu creio que eu posso dizer, complementando a mensagem, o estudo da semana passada, que ele sabia que o reino de Deus iria dominar esse mundo. Ele sabia que ele fazia parte desse reino que iria dominar o mundo. Ele sabia que em Cristo
tudo aquilo que ele fez iria redundar em sucesso. Ele sabia disso. Ele sabia que Cristo dirigia a vida dele em todas as circunstâncias. Ele sabia que nem um fio da cabeça, da cabeça dele, de cabelo, caía por terra sem que Deus soubesse, né? Então, por isso que ele podia dizer isso, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou o morrer é lucro. Eu me lembro uma vez, na série Band of Brothers. Quem já viu essa série? Já viram? Só o Henrique viu? Gente, eu acho que eu vou fazer a- uma, uma sessão, uma maratona, mas vamos maratonar essa série. É magnífica essa série. É baseada em histórias da Segunda Guerra Mundial. Aparecem os homens lá velhinhos depois, contando, recordando, coisas assim de supremo heroísmo. E eu me lembro de um tenente em particular, não me lembro do nome dele, mas era uma pessoa extremamente corajosa. Ele, às vezes, estava lá num tiroteio danado, ele saía da trincheira, ia lá pegar o soldado ferido, arrastava o soldado ferido para dentro da trincheira e botava o soldado de novo e fazia coisas assim que as pessoas ficavam, né, é, espantadas. E uma vez um soldado que não tinha lá tanta coragem perguntou para ele de onde ele tirava tanta coragem. E ele disse assim: no dia em que eu fui convocado, eu disse assim: já morri, estou morto. Eu já me considero uma pessoa morta. Então, nada mais pode me acontecer. O que tinha que me acontecer já aconteceu. Entendem isso? Eu estou crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo. Ele é o primogênito dos mortos. Então, eis aí, irmãos, a morte já perdeu o seu ferrão. E em Cristo, somente nele, nós temos sentido nessa vida. Eu me lembro uma vez que eu era um jovem lá em Brasília, estudando em Brasília, longe de tudo, longe de todos. Depois eu conto essa história com mais detalhes para os irmãos. A propaganda do concurso era o seguinte: era uma Escola Superior de Administração Postal, uma escola que foi criada para formar administradores voltados especificamente para os Correios, na época 1977. Imaginem. Né? Na época áurea lá dos Correios, o Correio era uma empresa extremamente eficiente, eles queriam manter essa eficiência, né? Criaram essa escola em Brasília, fizeram um concurso nacional e eu fui um dos aprovados. E a propaganda dizia assim: alojamentos funcionais. Alojamentos funcionais. Esse alojamento funcional, para quem conhece Brasília, na época, em 77, vocês podem imaginar, era em Taguatinga, já no limite com Ceilândia. O que é Ceilândia, Márcia? O que quer dizer Ceilândia? Sabe? SEI. O SEI de Ceilândia é Centro de Erradicação das Invasões. Então, botava tudo que era favelado lá para Ceilândia. Então, as ruas de barro, em frente ao Cerejão. As ruas de barro, com casas tipo Coab, e botaram lá 5 alunos em cada casa. E é assim: o ônibus chegava às 7 da manhã lá, levava a gente para Brasília, chegava umas 7h45, a gente tomava café e depois ia estudar, depois almoçava lá e depois voltava, saía às 6 horas da noite, chegava umas 15 para as 7 e você se virava com alimentação, com arrumação da casa, com roupa de cama, com sábado e domingo era por tua conta. E imaginem aqueles homens chorando, pedindo mamãe, passando fome no fim de semana, escorpiões e cobras. E eu também perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Ir longe de igreja, né? Procurar igreja. E aí, essa passagem me veio à mente, quando Jesus, em João capítulo 6,
ele lembram daquilo? Ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. E as pessoas disseram: duro este discurso, quem poderá suportar? E à vista disso, muitos já não andavam com ele, o abandonaram. E Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: ele pergunta, vocês também querem ir embora? Qual é a resposta dos discípulos? Qual é a resposta de Pedro? Para onde, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Graças a Deus, eu estou preso. Já pararam para pensar nisso? Você está presa? Está presa a Cristo? Eu estou preso a Cristo. Nós estamos presos ao Senhor Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai Celeste, palavra consoladora, Senhor Deus, essa do apóstolo Paulo para nós, Senhor Deus. Palavra consoladora, Senhor Deus, para nós que já perdemos entes queridos, que já não estão mais aqui no nosso meio, mas estão assentados na glória, fazendo parte dessa grande multidão de testemunhas que nos observam a nós na nossa carreira da fé. Que quando chegar a nossa hora, Senhor Deus, que possamos lembrar de tudo aquilo que nós recebemos de Ti, da Tua palavra, e poder cantar. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, morrer para mim não será terror, mas será vitória, porque eu verei na glória o meu Rei, o meu Senhor, Jesus, que morreu por mim, que pagou o preço dos meus próprios pecados, para que eu pudesse estar de pé diante do meu Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande salvação, e que o Senhor possa incutir em nós, Senhor Deus, essa profunda convicção, acompanhado de um profundo amor por Ti, acompanhado, Senhor Deus, de uma profunda paz em Ti, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, para o bem daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, Senhor Deus. Leva-nos em paz, Senhor Deus, alimentados pela Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.